Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula. Não, dessa vez não. A mais um vídeo do Resolvo por Você. E o que é o Resolvo por Você? Para quem está chegando aqui agora, ou para quem é do segundo ano B, o quadro Resolvo por Você trata-se de um desafio que eu fiz às minhas turmas de elaborarem questões sobre o conteúdo que nós estamos contemplando nas nossas aulas e através dessas questões eu pudesse abordar mais alguns saberes complementares. Então, basicamente, eles criam questões, mandam para mim sobre notícias, sobre curiosidade da biologia e eu resolvo por eles, tá? Então eu vou resolver por vocês as questões que me mandar. Essas questões têm que ser originais para estar nesse vídeo, tá? Então, nenhuma questão aqui é encontrada na internet. E uma das coisas que vocês precisam saber é que eu não seleciono as questões. Eu vejo, corrijo, tá? Então, muitas delas eu consigo, eu tenho que mudar o texto, tal, eu consigo fazer alguma mudança, alguma alteração para ficar ainda mais interessante. E depois eu boto no documento do Word e mando para uma outra pessoa selecionar 3, 4, 5, depende do tamanho das questões, para que eu possa resolver. E aí eu trago elas aqui para a gente discutir, para a gente conversar e resolver juntos. E bom, a pessoa que seleciona para mim é um tanto quanto sádica, porque ela pega as mais difíceis e joga para mim. E ela já disse logo que esse vídeo só tem 3 questões, porque a turma caprichou. E realmente, esse vídeo traz as questões do pessoal do segundo ano B, da escola que eu trabalho. E, minha gente, cada questão top. Eu vou deixar vocês verem. Eu até estou preocupado com isso aqui, mas vamos lá. A primeira questão, já viram o tamanho, né? É da Ellen Magalhães de Lima. Ela fala sobre as ondas azuis metálicas e brilhantes nas praias do sul da Califórnia. E essa questão eu até pedi para que fosse colocada no slide porque no vídeo passado a gente respondeu uma questão bem parecida, né, inclusive com a mesma reportagem. Eu fiquei impressionado. Só que essa aqui ela traz mais informações sobre o texto e ela discute uma outra situação didática em cima disso. E eu achei bem legal porque a gente vê duas pessoas com ideias diferentes a partir do mesmo texto. Então eu achei muito interessante trazer essa questão aqui. Mas vamos lá. Ondas azuis metálicas e brilhantes iluminam praias do sul da Califórnia. Mais uma vez, nós estamos discutindo o texto do G1 sobre o fenômeno da bioluminescência lá na Califórnia. E o texto traz o seguinte: um fenômeno natural conhecido como maré vermelha iluminou as praias do sul da Califórnia na noite de segunda-feira, 27. Apesar do nome que se viu na costa oeste dos Estados Unidos foram ondas tingidas com a coloração azul metalizada. Não é a primeira vez que a região recebe visita destes seres vivos. Em 2018, os moradores de San Diego conseguiram registrar por noites seguidas a presença dessas algas, mas desta vez não puderam se aproximar, já que as praias do estado estavam fechadas pelas medidas de isolamento do coronavírus. O Instituto Scripps de Oceanografia da Califórnia afirma que as marés vermelhas são imprevisíveis e que não há como estimar a duração do fenômeno. Episódios anteriores duraram períodos variados, de uma semana, um mês ou mais. As algas que compõem o fenômeno não estão na lista de mais tóxicos. No entanto, os cientistas alertam que algumas pessoas podem ser sensíveis a elas e sugerem manter distância dos organismos. Assinale a alternativa que fala por que acontece esse fenômeno.
A letra A diz: isso ocorre nas crisófitas, mais conhecidas como algas douradas devido à sua cor dourada que reflete a luz lunar. Não, não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver com dourado, não tem nada a ver com a luz lunar, nada, nada, nada a ver. Então essa a gente descarta. Letra B. Ocorre por causa das algas vermelhas, devido ao seu pigmento avermelhado, originando assim a famosa maré vermelha. Vamos lá. Sobre isso, a gente já discutiu em outros momentos que a alga vermelha não é responsável pela maré vermelha. E sim, algas de outro grupo que trazem consigo as toxinas, né, que são eliminadas no meio e acabam por vezes tendo um tom avermelhado e por outras tendo a bioluminescência. Esse grupo que causa esse fenômeno é chamado de dinoflagellata, né? E bom, não necessariamente vai ser o grupo em questão. As dinófitas, né, que o dinoflagelados, enfim, são ou pertencem a outro grupo de algas. Na letra C, diz o seguinte: isso ocorre quando há uma forte concentração de algas do tipo dinoflagelados, ok, que irradiam um brilho azulado ao serem atingidas pelo movimento das ondas, o que é chamado de bioluminescência. A gente achou, mas vamos ver o resto, tá? Letra D, as euglenas não são algas, as algas responsáveis por esse acontecimento, tendo em vista que elas possuem o vacúolo contrátil por viverem em algas salgadas e assim liberando toxina que ao ter muita aglomeração delas, essa toxina pode ser perigosa ao meio marinho. Não está até confuso aqui. Tá? O brilho azulado é originado a partir do acúmulo de algas do tipo verde. Não. Algas do tipo verde não geram fenômenos de bioluminescência. A gente fica com a letra C e prio, beleza? A Vitória Cauane diz o seguinte: leia o fragmento textual e responda. Análise detecta fungos acima do permitido em hospital. Eu lembrei dessa questão. No meu banco de dados eu deixei ela com 3 pontos em vermelho. Acho que vocês estão percebendo aí. Esses 3 pontos em vermelho referem-se à cidade da notícia, tá? Se não me engano, a cidade ou é o estado. Eu não me recordo muito bem. Mas ela traz. A Vitória trouxe uma reportagem muito séria, bem interessante, muito importante e atual, inclusive, agora 2020, né? Que foi encontrado uma série de bactérias no hospital público de uma cidade, determinada cidade, de uma localidade brasileira. E aí foi noticiado. Ela pegou essa notícia e construiu a questão em cima dela. E aí, para preservar a instituição, né, o hospital, eu preferi retirar a informação da cidade, né, do local onde ele está situado. Beleza? Então, a notícia diz o seguinte: a quantidade de espécies foi medida pela contagem das unidades formadoras de colônia por metro cúbico. Em cada placa contendo esse número, foi possível calcular a razão da quantidade de fungos encontrados no ambiente interno em relação ao ambiente externo. Explica o pesquisador. Dos gêneros fúngicos identificados, os mais prevalentes foram Penicillium, 40%, Aspergillus, 7%, Monilia, 6%, e alguns gêneros leveduriformes, que estão relacionados às infecções sistêmicas em pacientes com HIV e câncer. As leveduras encontradas no hospital são de qual classe de fungos? Pessoal, sempre que vocês ouvirem falar em leveduras, vocês já associem logo a quem? As comicetos, beleza? A gente tem um vídeo aqui no nosso canal. A gente tem um vídeo que fala especificamente da classificação e reprodução de fungos, que falamos justamente desse ponto
dos 5 grupos, desses 5 grupos que estão evidenciados aí nas alternativas, e contemplamos sim os exemplos deles e mencionamos que fungos do tipo levedura estão presentes no grupo dos ascomicetos. Bom, a terceira e última questão é da Letícia Gabriele e ela traz uma notícia da revista Globo Rural que fala justamente da utilização de robôs na indústria da na indústria agrícola e que a utilização desses robôs tem minimizado os fungos em frutas por causa justamente do, entre aspas, raio-x que faz. Vamos lá, vamos entender essa questão, é bem legal. Ela tem o título, ela dá o comando, lê o fragmento abaixo e responde a questão e traz o fragmento. Robôs do agro, máquinas combatem fungos em frutas e até percorrem lavouras para fazer raio-x de soja e milho. Os pesquisadores norte-americanos, inspirados nas estufas europeias que usam luz violeta C para combater doenças em frutas e hortaliças, estão testando essa nova técnica na produção extensiva em pomares de morangos, na Flórida, nos Estados Unidos. O resultado foi o controle de até 90% do oídio, doença causada por fungo que afeta a fotossíntese e a produtividade das plantas. O desempenho alcançado nos experimentos é igual ou superior ao obtido com os melhores fungicidas disponíveis no mercado, informa o brasileiro Rodrigo Borba Onofre, doutorando da Universidade da Flórida. E aí ela pergunta, de acordo com o texto, qual a principal motivação de utilizar a luz violeta ao invés dos fungicidas? Vamos lá. Aqui ela não quer saber, ela não está perguntando, Letícia não está perguntando por que usar a luz ultravioleta. Necessariamente, ela não está falando da melhor, vamos dizer assim, do melhor resultado em se utilizar a luz ultravioleta ao invés do fungicida. Não é isso. Ela quer saber qual a principal motivação de utilizar uma em vez da outra. Beleza? Então, o fungicida tem um impacto. É o impacto do fungicida que a gente tem que descobrir. Porque aqui, eu até demorei bastante quando eu fui analisar bem direitinho para ver se eu mexi ou não na questão. E eu optei por não mexer, justamente porque eu compreendi o que de fato a Letícia queria. Percebam que, na letra A, ela diz o seguinte: possui um desempenho maior em todas as vezes que é utilizado. Sim, isso já foi dado no texto. Ela não ia perguntar uma coisa tão óbvia. Tá? Então, quando ela diz assim, que possui um desempenho maior, ela está se referindo à utilização da ultravioleta. Mas ela falou aqui, ó, no enunciado, que de acordo com o texto, qual é a principal motivação de utilizar a luz ultravioleta ao invés do fungicida? Por que utilizar uma e não a outra? É só por causa do maior desempenho? Não. É porque o menor uso de químicos ajuda na redução de resíduos nas frutas, além de retardar o surgimento de resistência das pragas aos fungicidas. Sacou? Então, por que usar a luz em vez do fungicida? Porque a luz dá um menor uso de químicos, né? Ajuda na redução justamente desses resíduos e ainda, bom, vai fazer com que o próprio vegetal tenha maior resistência à praga de fungo, tendo em vista que a mesma não vai acabar se aprimorando mediante a presença aí de um agente químico que irá incitar isso. Letra C não, porque os fungos não gostam de luz, por serem diurnos, nada a ver, tá? E D, simplesmente quiser inovar. Não, não vai por isso. É a letra B, tá? O menor uso de químicos ajuda na redução de resíduos nas frutas, além de retardar o surgimento de resistência das pragas aos fungicidas. Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
E caso eu não tenha contemplado as suas questões, não se preocupe. Na nossa próxima leva de questões do Resolvo por Você, eu garanto que haverão questões novas, com autores diferentes, e será muito enriquecedor. Beleza? Fiquem com Deus, um cheiro bem grande para vocês e até mais. Tchau, tchau.